Olá, Arena do Gol TV, mais uma vez aqui com os meus amigos Hudson Gonçalves, Gilson Souza e Rogério Gonçalves aqui, eu, Daniel Costa, para falarmos sobre o Campeonato Brasileiro. E aí, meus amigos? O negócio tá meio estranho, hein? Essas últimas rodadas, algumas surpresas, talvez, nos resultados. Vamos falar primeiramente da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, começando por Flamengo e Mirassol. Joguinho incomodativo, hein? 2-1 ali pro Flamengo, mas o Mirassol tá... O Mirassol virou um time que aperta a galera agora, hein? O Mirassol já demonstrou que é um grande time. Desde o início, né? Desde o início. Eu acho que o Mirassol deve terminar ali entre os 10 primeiros. Diferente Sul-Americana, né? Pegar uma Sul-Americana ali. Sim. Acho que ele sai, na minha opinião, ele termina à frente de grandes clubes aí, como o Atlético Mineiro, como o Vasco, Corinthians. Acho que ele sai na frente. O trabalho do clube num todo é muito bom. As peças que o Mirassol tem são muito boas, apesar de não ter muitos nomes famosos assim. Os dois nomes assim que jogaram em clubes grandes assim foi o Reinaldo e o Gabriel, jogou no Flamengo, e o Reinaldo vem jogando muito bem, inclusive, né? E jogou bem contra o Flamengo, não tem experiência, né? Jogou muito bem contra o Flamengo. E essa contratação que eles fizeram agora, né? O Chico da Costa caiu como uma luva, né, no clube. O cara é matador, joga bem. Chato, perturba a zaga. Breve, provavelmente pro ano que vem, eu não falo que ele pega um Palmeiras, porque o Palmeiras já contratou muito atacante, mas se eu sou do Corinthians hoje, com o dinheiro que eu tenho, nada, ou o Vasco, eu iria atrás dele, porque o Vasco não tem reserva pro Verratti. E Reinaldo, inclusive, que tá na artilharia do Campeonato Brasileiro ali com 7 gols. O quinto artilheiro, tratando-se de um lateral esquerdo, né? Então, já não é algo tão comum, lateral, participar ali do início da tabela da artilharia, mas o Reinaldo está lá como lateral esquerda pelo Mirassol, não desmerecendo o Mirassol, mas um novato ali na Série A, né, vamos dizer assim, principalmente com a evolução de investimento dos clubes que nós temos hoje, um Flamengo investindo pesado, um Cruzeiro investindo pesado, um Atlético Mineiro investindo pesado, um Palmeiras, com vários times ali chegando firme, e aí chega o Mirassol sem grandes estrelas e jogando muito bem contra todos esses clubes. Mas veio a importância da organização, né? Veio se organizando, veio quebrando tabu, colocando jogador que já está há um tempo aí no mercado jogando e jogando muito bem. Isso aí é até uma coisa nova aí no meio da galera, apesar que geralmente os caras que vêm da Europa, por exemplo, que já estão um pouco mais velhos, quando vem, sempre a estrela do time, faz a diferença. Mas o Mirassol vai fazer um trabalho bacana, jogou com o Flamengo de igual para igual no Maracanã, e tem ganhado aí os times que estão aí nas cabeças das posições aí dos campeonatos, né? Ganhou do Palmeiras, ganhou do Santos. Então, realmente, tá de parabéns o ganhou do Vasco, Mirassol, 3-2 também, lá em casa, né? Apesar do Vasco não vir numa boa situação, empatou com Vitória. Então você vê, ganhando de uns grandes, empatou com Vitória, né? Então o Mirassol ganhou do Ceará fora de casa, 3-0 no Santos. E falando também como foi Mirassol e Flamengo, o Flamengo tem tido uma queda de rendimento no segundo tempo absurda. Eu sei que muitas das pessoas vão falar que é muitos jogos. Vai ter sempre uma desculpa. Para mim não tem desculpa, porque pelo elenco do Flamengo ser muito grande, eu acho que o Felipe Luiz é um excelente treinador, é um dos melhores da história do Flamengo, mas tem muita coisa que ele, por ser inexperiente, ele demora, na minha opinião, a fazer substituições. E geralmente as substituições que eles fazem, o cara que tá ruim, o cara que não tá jogando, ele não tira. Porque no último jogo contra o Mirassol ele mexeu errado. Mexe errado. Mas quem? Contra o Mirassol? Ele mexeu errado. O Everton Araújo não jogou nada e ele não tirou. Pegando aqui o gancho do Hudson, né, na questão do Mirassol, a organização do Mirassol tá perfeita, né? E também uma venda que foi feita já deu para ajudar o clube, que foi justamente o Luiz Araújo. Verdade. Sim, verdade, sim. E como você Isso falou, faz a diferença faz. nos clubes menores, né? Sim. Porque como eles têm uma folha salarial mais baixa, como eles têm um investimento menor, quando eles têm a venda de um jogador que sai por um valor alto, para eles aquilo ali, para sustentar o clube e manter tudo em ordem, tudo muito organizado, adianta muito, né? Não que diferencie muito de um time grande, porque as vendas, os números também, as cifras são maiores. Mas em compensação, para a organização, é muito mais tranquilo de se manter. E souberam investir o valor, né? Que chegou, né? Entrou no Exatamente. caixa e souberam investir. E outra coisa também, já que a gente está falando do Mirassol, que eu achei muito interessante,
Um dos dirigentes é o Paulinho, ex-jogador do Corinthians e da seleção brasileira. Ele recebeu uma proposta milionária do Al Nassr para ser dirigente lá e ele recusou para continuar o trabalho. Porque ali dentro do Mirassol, os dirigentes são ele e o Kleberson, que jogou no Flamengo. E os dois receberam proposta e não saíram do Mirassol. Ou seja, porque acreditam no projeto e o projeto tem dado fruto. E até a estrutura mesmo em si do clube, né? O CT deles não sei se você já viu, o CT do Mirassol, uma coisa muito bem organizada, uma estrutura para os atletas poderem treinar, né, em alto nível ali, muito legal mesmo. Também fizeram uma formulação de estádio também legal. Lembrando que o Flamengo está em primeiro no Campeonato Brasileiro com 40 pontos, 18 jogos, com 12 vitórias. E o Mirassol está em sexto com 28 pontos, 17 partidas e 7 vitórias no campeonato. Você vê uma diferença, mas ao mesmo tempo um tem 28 e o outro já tem 40 pontos no campeonato, né? O Campeonato Brasileiro começa a se desenhar um pouco ali agora quem realmente vai disputar o campeonato, né? A gente tem aí Flamengo com 40, Cruzeiro com 37, Palmeiras com 36 e o Bahia com 30. Bahia que começou com altos e baixos e agora deu uma firmada aí, né? Se encontrou um pouco mais no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo vem beirando ali com 29, Mirassol com 28, São Paulo com 28 e o Bragantino que em queda total, né? O Bragantino tá perdendo aí direto os jogos. O Bragantino era o Mirassol que a gente estava esperando ali de manter uma regularidade no campeonato, talvez não ganhar, mas manter a regularidade nas últimas rodadas, queda total. Pontos em casa perdido, isso conta muito. Pontos corridos você não pode perder ponto. O último jogo foi 3-1 pro Internacional. Principalmente em casa, né? A moda antiga, né? Você ganha em casa e fora você tenta empatar, se der pra ganhar melhor ainda, mas garante o seu em casa, né? E essa vitória também do Inter em cima do Bragantino também foi importante, né? Porque o Roger Machado tá na corda bamba. Tá na corda bamba. Não, essa vitória salvou o Roger aí a se manter um pouco mais internacional, apesar de que os dirigentes alegam ainda que esse é o projeto, esse é o trabalho. Mas eu acho que o trabalho do Roger, se você for analisar o trabalho do Roger, não é ruim não, cara. Não. Só que todo clube tem a oscilação, né? E agora o Inter tá no momento de baixa, mas ele teve em alta há bastante tempo. Sim. Não, e aí, quando a gente olha também o investimento, que é o que a gente até vem falando do Mirassol, falamos do Flamengo, e você vê no Internacional, o Internacional ele vem de uma queda de investimentos, né? Ele não vem fazendo investimentos nenhum de qual jogador que o Internacional investiu, o último talvez aí top, um D'Alessandro, cadê aquela equipe do Internacional ali de alto nível? Então assim, você vê que ele não vem trazendo nada gigante para o Campeonato Brasileiro, e vem o Roger Machado, que estava no Juventude muito bem, para poder suprir uma necessidade e falar, cara, então vamos contratar um bom técnico para fazer um bom trabalho e vamos ver se a gente se segura aí no Brasileirão, né? E ele vem conseguindo fazer isso aos trancos e barrancos. O Mano Menezes não conseguiu, né? Que o Mano Menezes não conseguiu. Inclusive, o Internacional libera jogadores, acho que foi o 10º jogador essa semana que foi liberado do elenco. Então você vê, e qual foi a contratação? A gente não vê esse retorno de impacto. Não o Flamengo, né? Mas não aí, o Flamengo, que era o zagueiro. E entrar dinheiro. Quem quer rir tem que fazer rir, né? O Flamengo hoje com um alto investimento, a galera se apoia um pouco nisso também, né? Não, se não pagar tanto, eu não quero. Né? Isso rola nos bastidores. Mas também o do Inter também dá um azar, porque tem o Borré tá em baixa, o Valência tá em baixa. E esse menino da base aí que eles trouxeram aí tá salvando eles. Os dois meninos são muito bons de bola. É o que tem salvo o Inter. Exatamente. 3-1 então, Internacional em cima do Bragantino, o jogo dessa semana que passou. E nós tivemos São Paulo 2, Vitória 0. São Paulo que entre altos e baixos, né? São Paulo oscila sempre. Já estava com o Zubeldia, né? Altos e baixos. Esse foi um dos motivos que o Zubeldia saiu do São Paulo. Não foi pelo péssimo trabalho, muito pelo contrário. Ganhava 2, 3 partidas, perdia 2, 3. Então esse altos e baixos do São Paulo já vem, é recorrente isso. E ainda não conseguiu se firmar, né? Mas assim, eu acho que o trabalho... Mostra uma aparência... O trabalho do Crespo melhorou. Assim, você comparar com o do Zubeldia, o trabalho do Crespo hoje em dia é mais consistente do que ele vem buscando agora essa ele conseguiu firmeza, acertar, né? o que o Zubeldia não consertou, né? Que é de trás para frente. Sim. E hoje o Luciano tem uma importância no time do Crespo que não tinha no do Zubeldia. O Zubeldia estava no banco. Estava apagado, voltou. E voltou, é um jogador muito importante. E o jogador que é aqui, exatamente, tinha uma expressão do São Paulo. Cara chato. Isso que eu ia falar, o melhor do Luciano, além dele ter muita raça, né? Ele é um cara muito raçudo, ele não desiste de muitas jogadas que muitos caras jogam, ele se sacrifica pelo time. Ele jogou já ali em várias posições, assim como o Luiz Araújo faz no Flamengo.
ele sacrifica o jogo dele em prol da equipe. Então é um cara que realmente merece uma importância. São Paulo que está em 7º no Campeonato Brasileiro, com 28 pontos junto com o Mirassol, que nós falamos. Né? E o Vitória que está ali na beira do rebaixamento, é o primeiro fora ali em cima do Vasco, né? Naquela guerra ali contra o rebaixamento, que já começa a se desenhar também, né? A gente já vai vendo a distância dos pontos ali para a galera do meio da tabela, e que está dentro da Sul-Americana, né? Que é até o 12º, vai desenhando-se aí o campeonato. Para mim o Sport está rebaixado. O Sport eu já vejo também como sacramentado. Em pra números cair. tem chance, mas pelo que a que gente vem acontece? vendo, né? O Sport tá brigando pra cair, cara. O que acontece? O Vamos Sport... disputar quem vai cair esse ano. Quem né? cai primeiro. Quem cai primeiro. É porque tem aquele time, por exemplo, o Sport ele tem oscilado muito nisso, ficou um tempo, né, na Série B, mas ele não se reestruturou para jogar a Série A. Então não tem como... Na verdade, assim Como também... fez ó, o Mirassol. Exatamente. Na verdade, o Sport veio para uma Série A, mas ele veio para começar a fazer o trabalho de estruturação do clube. Só que o Sport hoje diminuiu as dívidas absurdamente. O Sport hoje começou a investir na base de forma muito pesada, o que os clubes grandes fazem para ter retorno financeiro. Sim. Como o Santos sempre fez, né? Investir muito na base e de uns anos para cá não vinha fazendo e foi declínio abaixo. E o Palmeiras agora está no alto como? Como que o Palmeiras reestruturou? Foi só a situação financeira que chegou um investidor? Se fosse só um investidor seria fácil para todo mundo, né? E a gente vê um Fortaleza em queda. A gente já vai falar do Fortaleza. Mas não foi só isso. O Sport vem para poder melhorar essa situação. O que ele começa a fazer? Investir na base e não contrata ninguém. E isso tem Então, a longo prazo. A longo prazo vai ser um excelente trabalho, exatamente. Eu vejo muito isso. Assim que foi Flamengo, feito no Flamengo, assim foi feito no Flamengo Flamengo foi no longo feito prazo. também. Eduardo exatamente. Bandeira de Melo. Só que devido à situação do Flamengo, ele conseguiu se manter na Série A. O que para o Sport não vai ser possível, provavelmente não. Mas no longo prazo, esse trabalho do Sport vai trazer muito resultado. O Sport, se cair para a Série B, ele vai voltar em breve para a Série A. Mais porque forte. se eles continuarem com esse trabalho, claro, porque o trabalho está sendo muito bem feito no esporte, esse ano é o ano de pagar o preço, não tem jeito, né? Vem para a Série A, melhora os investimentos, mas eles estão organizando o clube lá. Diferente do Mirassol, que já veio fazendo esse trabalho da Série B, com o Cleberson, Verdade. como nós falamos aqui, entendeu? Subindo divisão. E ele já veio, exatamente. O Sport não, ele subiu e começou o trabalho. Foi um trabalho que começou ano passado, no meio do campeonato, vamos começar a investir na base, não vamos reestruturar, os times grandes fazem isso, e agora está pagando esse preço na Série A, que não é fácil, né? A Série A cada vez mais disputada. A gente falava de Não dois. tem time fraco. Ano passado, quando nós fomos escolher os times, quem vai disputar ali o título? Foi 2, 3 clubes. Agora a gente já aumenta um pouco mais. Né? Já tem agora o Bahia estruturado. Cruzeiro. Um Cruzeiro que no início estava meio ainda em dúvida, mas conseguiu se firmar. Botafogo se acertando. O Botafogo que voltou a se acertar. Então você vê que aumentou a quantidade de clubes agora que pode concorrer ali realmente a Libertadores, o título brasileiro. E é interessante, né, que é a grande revelação desse campeonato é o Mirassol, a gente estava falando do Mirassol aqui, e tá na frente de muitas SAFs aí, né? O Mirassol, do Atlético Mineiro, né? do próprio Bragantino. do próprio Bragantino, Atlético Mineiro. E o Sport, falando do Sport, como tu estava falando, tem aquele menino de 17 anos, né, cabeça de área, Zé Lucas, que já está sendo pretendido por grandes clubes para ano que vem. Do esporte. Do Sport. Exatamente. Como É o você falou, trabalho de investimento. menino é muito bom. E aí nós falamos aí também do Fortaleza, que queda total, né? Uma destruição do Fortaleza que vem acontecendo. Que ficou provado que Sendo não foi culpa do Voivoda, Que não foi culpa do Sendo Voivoda. um trabalho ao contrário. que Né? levou uma culpa aí, né? O técnico tem que tirar, não sei o quê. Todo o trabalho que foi feito pelo clube como um todo, pela SAF e pelo Voivoda, que foi um dos grandes protagonistas ali do trabalho, pelo menos eu vejo dessa forma, tiraram ele e o problema não era ele. Né? Eu acho Você vê que que um 5-0 pro Botafogo, não que não merecesse, que o Botafogo também vem numa recuperação muito boa, né? Com um novo técnico que vem mostrando um bom trabalho, né? A gente não conhecia, mas por enquanto está sendo um trabalho bem feito. E aí o Fortaleza não consegue se recuperar. Mas o Fortaleza, eu acho que é a guerra de ego entre os jogadores, porque se você pegar o Fortaleza do ano passado, pegar os nomes, não tinha tanto problema quanto tem hoje. Hoje tem muito nome e pouco futebol. Ano passado não tinha tanto nome. E despencando nos campeonatos, né? Saindo de tudo. Porque esse 5-0 pro Botafogo aí, se é o Fortaleza do Jogando ano passado, em casa, a gente botaria 2-1, 2-2, Sim, um jogo bem 0-0. disputado, exatamente. Esse ano
Esse jogo aí foi o mais mentiroso da rodada. da rodada. No Castelão, jogando no 5 a 0. Castelão, 5x0. É um jogo que, assim, posso até concordar um pouco com o Rogério, porque antes do Vojvoda era o Rogério. E o Rogério também conseguiu fazer um bom trabalho no Fortaleza. Sem nome, entendeu? É isso que eu tô falando. Sem grandes nomes, não Sim. só o nome dele, porque ele ainda não estava consagrado como um técnico firme ali de Série A, do Rogério Ceni, mas também sem nomes no elenco, né? Então ele conseguiu desenvolver um bom trabalho, como o Roger vinha fazendo no Juventude. O Vojvoda também. E o Vojvoda também, ele conseguiu esse tempo todo aí com poucas peças ali que foram surgindo. Até porque não levaram em conta o título do Rogério, que ele já chegou já estava no Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Sim. Ele já chegou, já estava rolando e tal, o pessoal não... Mas ali foi do levou em Renato consideração. Gaúcho, né? Ali eu vou defender o Renato Gaúcho, porque ali pra mim o título era o do Renato e zoado o Plantão ali, mas não desmerecendo o trabalho do Rogério, né? Que conseguiu concluir ali as últimas rodadas. Claro. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Falando do Fortaleza que você estava falando, você vê quem são nomes porque, cara, o Davidson é um palhaço. Ele não é jogador de futebol. Sem brincadeira. Eu acho que ele entendeu que ele se consagrou a fama dele no futebol como brincadeirista do cara, o palhaço, o bobo da corte, né? O negócio é sério, Só que como eu tava te falando. E não que ele não tenha um certo talento, mas ele deixou de lado esse talento e resolveu ser o bobo da corte. Tirou o foco. Cada jogo é uma historinha dele no jogo. E só que isso já tá irritando não só a torcida como o treinador, né? Não, ninguém mais tá... Porque o treinador, o próprio treinador do Fortaleza esses dias deu entrevista falando que não entende as palhaçadas dele dentro do campo. Porque o cara entra, não muda nada. Não ajuda o clube. Não agrega mais, né? Não agrega nada. E outra, tá queimando a substituição, pô. Exatamente. Não vem ajudar o time, não vai atrapalhar. Essa é a voz da experiência. Técnico tem mais é apurada. Mas isso é verdade. Falar nisso, é técnico do Tijucano Futebol Clube aqui, ó. Futebol Clube Tijucano aqui, ó. Falando em Futebol Clube Tijucano, hoje eu trouxe a minha blusa aqui, ó, especial, e eu tava conversando com o Rogério aqui, né? Eu não sei o que houve, mas escolheram a 10 pra mim, ó. Escolheram a 10, não fui eu que escolhi, eu confesso. Só que daí, em contrapartida, eu falei, não, mas eu jogo com o uniforme número 2. E aí o número 2 aqui, ó, a 11 do Romário. Romário, aí, ó. Eu tô aí em Tijucano Futebol Clube, seja bem-vindo. Se quiser chegar junto com a gente aí. E eu tô mais pra 11 mesmo, porque ficar na banheira ali na área, deixa Me dera 9. Cruza pra ele. 9 não dá. Cruza pra ele. A 9 não dá, não sei nem jogar de costa. Cruza pra ele. Eu vou ficar na banheira igual o Romário. Eu sou aquele 11 que vai correr, não. Vou ficar ali, deixa a bola vir e eu vou empurrar no gol ali. E se possível, faço pênalti, que é mais fácil pra eu bater. E eu e o Gilson aqui, a gente tá cuidando do passe dos nossos jogadores. Lembrando que o Gilson Souza, técnico de futebol, profissional de educação física, agora aí na área, vamos com tudo. E em breve vocês vão ver o Tijucano mais ainda chegando aí numa Série D, numa Série C, um Campeonato Brasileiro evoluindo, porque é um trabalho que nós estamos começando, como nós falamos aqui. Quando a gente fala aqui de outros clubes, de investimento na base, nós estamos fazendo esse investimento na base, totalmente na base, para começar com essa estrutura desde o início e vai arrebentar. E a grande surpresa do Tijucano, não só em nomes de meninos, é o nosso treinador. Né? É o nosso treinador. O nosso treinador é o nosso Felipe Luiz. Eu penso melhor na substituição. Verdade. A gente tá falando que a gente aprende com erros dos outros, né? Deixa eu ver lá, opa, na substituição não vou errar não. E a gente tá falando aqui do Futebol Clube Tijucano. Você que não conhece o Futebol Clube Tijucano, entra lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, dá uma olhadinha lá que você vai ver o trabalho que está sendo feito, está sendo um trabalho muito bacana, está crescendo bastante, vai crescer muito mais e vocês vão ver o Tijucano arrebentando aí na primeira divisão. E você que é dono de um clube e tem um espaço que possa ceder para que o nosso treinador amplie o nosso centro de treinamento, você pode ajudar com isso aí. Exatamente. E se você quiser patrocinar, né? Tanto a Arena do Gol, o nosso canal aqui que traz sobre esporte para todos vocês, ou o Tijucano Futebol Clube, também pode entrar em contato aí com a nossa equipe através do YouTube ou do nosso Instagram. Fazia tempo que eu não falava isso, aqui. E pra gente poder continuar aqui no Campeonato Brasileiro, falando do Bahia e do Fluminense, mas nós falamos do Bragantino de São Paulo que vem com 5 vitórias seguidas, e o Bragantino com 5 derrotas seguidas. Então você vê realmente a ascensão de um, do Crespo, como a gente vinha falando, e o outro, né,
queda livre aí com 5 derrotas. E você vê, é difícil de entender. Eu sei que o Campeonato Brasileiro é muito longo, mas essa discrepância, o time vem ganhando, sei lá, 5, 6, daqui a pouco ele perde 5. Como é que é isso, né? Tipo... Acontece, porque cada partida é uma partida diferente. Verdade. Só que é aquilo, para você manter o time vencendo, tem que começar a injetar na cabeça deles que tem que ganhar toda hora. Uma hora vai perder, acontece. Mas você tem que estar toda hora ali injetando na cabeça do jogador. E isso, eu acho que essa talvez seja a maior dificuldade em tempos que a gente começa a trabalhar com muitas estrelas, com salários muito altos. Eu acho que a maior dificuldade de um técnico hoje, de um coach, de um treinador de futebol, é ele poder controlar isso dentro da mente dos jogadores. É o vestiário, né? É o vestiário. É o vestiário. E é um trabalho que eu elogio há muitos anos, que é o do Renato Gaúcho. Porque o Renato Gaúcho, quando ele surgiu como treinador, ele não surge em equipes boas. Ele surge num Vasco ruim, ele surge num Fluminense também, que não estava bem, depois vai para um Grêmio mal e fica anos lá e consegue ganhar tudo. Então você vê que ele faz um trabalho extra-campo. No Bahia também, eu estive com ele no Bahia. No Bahia fez um excelente trabalho, apesar de ter sido pouco tempo, mas ele vem para o Flamengo para tentar reestruturar o Flamengo ali de uma forma rápida, acaba saindo porque teve um movimento político muito forte, mas o Flamengo naquele ano ganha o Brasileirão e você vê que ele tem o vestiário na mão, independente do clube que ele se encontra. A gente imaginaria que o Fluminense ia chegar num Mundial desses, jogar conforme jogou? Não tinha como imaginar isso. Não tinha. Não é desmerecendo os atletas, nem nada, mas não tinha como imaginar que no nível de campeonato mundial desse ano, achar que o Fluminense ia chegar. Para todo mundo, o Fluminense seria o primeiro. Seria o primeiro a ser isso que eu ia falar agora. Exatamente. Os brasileiros seria o... Eu sempre fui a favor do seguinte, pra mim quem tinha que ser técnico da seleção brasileira era o Renato Gaúcho. Nessa troca Nessa troca tinha que ser o Renato. Mas pra poder ser o Renato tem que mudar a CBF. Não tem como. Você vê que o nosso, pra gente voltar pro brasileiro, não entrar muito a fundo, mas o novo presidente da CBF, em pouco tempo, já é acusado de alguns processos, Polícia Federal em cima do camarada, por desvio, enfim, por centenas de coisas. Então é difícil realmente a gente... Por isso que o Ronaldo Fenômeno começou a ir para a imprensa e decidiu abortar, porque realmente é difícil você querer mudar um negócio ali, um esquema que existe por trás, né? Não é fácil mudar. Estão comendo chocolate fora da Páscoa. Fora da Páscoa, exatamente. Mas voltamos pro Campeonato Brasileiro, Bahia 3, Fluminense 3, um jogão de bola, né? O melhor jogo do final de semana. Bahia e Fluminense. Que jogão. Eu vejo como o segundo melhor jogo. O primeiro foi Vasco 1, Atlético Mineiro 1. Mas vamos voltar pro Bahia aqui. Bahia 3, Fluminense 3, um jogão de bola, né? O Fluminense aí vem se recuperando. Não esquenta com ele, não, ele é sonhador. É porque o Vasco vinha jogando tão mal, quando ele joga um pouco melhor, eu já acho que daquilo ali é ótimo. 1-1, pô, guerra danada. Atlético Mineiro ainda. Contra o Atlético Mineiro ainda, né? Que vem bem aí também no campeonato. Então, 3-3 aqui, um jogão de bola. E o que esperar do Bahia e do Fluminense? O Bahia eu acho que pega ali a Libertadores. Se não pegar, vai ficar muito colado ali entre esses times. Mas e o Fluminense, hein? Pô, vou te falar Será que o Renato... chega nesse campeonato longo até dezembro ainda, que vai até o finalzinho de dezembro esse ano por conta do campeonato mundial. O Fluminense seguiu aí na Copa do Brasil. Desculpa até pode falar. E o Renato é muito bom no mata-mata, já provou isso no Mundial. Então, tipo assim, eu acho que o Fluminense, a Copa do Brasil, eu acho que o Fluminense pode chegar aí a ser até campeão. Os clubes que o Renato passou, ele sempre foi muito criticado quando disputava 2 campeonatos, um mata-mata e um Brasileirão, porque ele vinha com um time misto no Brasileirão, ou às vezes até todo reserva, e guardava os jogadores pro mata-mata e sempre foi muito criticado. E é onde ele tem bastante título ali, né? Nos clubes que ele passou. Mas só que dessa vez ele fez o contrário, né? Ele jogou com o time misto na Copa do Brasil e com o titular segurou no Brasileiro. Mas ali foi uma estratégia por conta de... Não, de lesão e tudo mais. Vai segurar e a grande surpresa do Renato, na minha opinião, nesse Fluminense aí, são poucos jogos que o Ganso é titular. E ele tem dado poucos minutos pro Ganso. Diminuiu bastante. Que vinha arrebentando ano passado, era a cabeça pensante. Claro que o melhor jogador do Fluminense ano passado era o John Arias. Disparado. E esse ano, o melhor jogador do Fluminense é o Thiago Silva. Exatamente. E ele conseguiu ressuscitar o Nonato, o futebol do Nonato, que o Nonato vem praticamente dado do Santos pro Fluminense, né? Que não tinha nem jogado, não vinha fazendo bons jogos, e no Fluminense o Renato conseguiu mudar o jogo do Nonato absurdamente. Porque tanto que no Mundial o Nonato e o Hércules foram os caras que
dominaram o meio campo ali do Fluminense. O Fluminense está em nono no Campeonato Brasileiro com 24 pontos, né? É. E o primeiro da zona de rebaixamento, que é o acima, tem 18, que é o Vitória. São 6 pontos, 2 partidas, né? Considerando o Vasco, que tem 17 partidas, ele estaria junto com o Fluminense se ganhar, claro. Mas você vê que o Fluminense ainda não se firmou na parte de cima do Brasileirão, né? 1, 2 derrotas e 1, 2 vitórias de alguém de baixo já empurra o Fluminense ali para perto da beira, né? Então o Fluminense tem que realmente se firmar e o Bahia em 4º lugar com 30 pontos. Então E vai o se centroavante firmando, do né? Fluminense resolveu chutar, né? Na realidade, quem fez o gol foi o Cano, né? Bom golaço, 2 golaços sim. do Cano. Não, o jogo foi O jogo foi realmente, sensacional. Tirando E o jogo do perdendo, Vasco, né? foi o melhor E jogo. perdendo, né? E jogo de viradas, né, também, né? É isso que eu ia falar. Perdendo. O Fluminense começou perdendo com o Bahia massacrando, jogando um bom futebol, que o Bahia joga um bom futebol, com grandes jogadores, que eu não sei pra que o Landim, a gente tinha que ir lá na Gávea e bater nele, porque ele foi dispensar o melhor jogador do Flamengo, depois do Arrascaeta, que é o Everton Ribeiro, e tem mostrado isso dentro do campeonato. O gol que ele fez foi um absurdo. E a gente vê também que muitas vezes a gente fala de lesão, jogador velho. Não é isso que a gente tem visto do Everton Ribeiro lá, de lesão e de jogador velho, né? Você vê ele ele, tem muita qualidade. você vê o jogador se experiente. cuidando, o jogador experiente, jogando com Quando muita ele vai estratégia. tomar uma pancada, ele sai. Ele sai das pancadas. Jogador experiente, Joga né? demais. É porque é um outro assunto que a gente tá falando de brasileiro. Eu vou falar aqui rapidinho, um segundo aqui. Por exemplo, eu hoje, tipo assim, eu hoje, se eu fosse treinador da seleção brasileira, eu levaria o Everton Ribeiro, levaria o Hulk. Isso aí, depois a gente vai conversar sobre isso. Eu levaria esse cara. Seleção brasileira, então, em breve, vamos falar aí. Já pensa aí você também qual jogador você levaria para a seleção brasileira desse campeonato brasileiro que a gente está vendo? O Fábio. O Fábio. O Fábio e Léo Jardim. Eu Os três levaria, goleiros da seleção hoje é Fábio, Léo Jardim e Brazão. eu levaria não, Arrascaeta e Verratti. Até porque não tem lógica. Eles falam assim, mas tá velho pra ir pra seleção brasileira. Gente, mas a seleção É brasileira momento. é um torneio curto. Não, mas eles querem levar jogador que tem mercado, cara. Eles querem levar Não vai futuro, levar o Fábio. né? Jogador vai ser Isso, vendido. exatamente. Aí Leva o já é Savinho, outra leva o história. Savinho, não desmerecendo, que o garoto joga bem, mas leva o Savinho porque ele ainda está em processo de venda, são muitos milhões. Isso. Precisa, O futebol hoje é isso. Infelizmente. Leva o Rogério que, pô... Nós tivemos aí Vasco 1, Atlético Mineiro 1, realmente uma surpresa aí o Vasco até conseguir esse empate, jogando melhor do que vinha jogando nas últimas partidas, com altos e baixos também, principalmente depois do Mundial, que deu talvez uma esfriada ali no dinizismo, como a gente vinha falando antes ali, aquele trabalho que o Diniz chega impondo ali até mentalmente, né, como a gente falou no início, talvez não seja um excelente técnico de longo prazo, mas é um técnico para chegar e mexer com a cabeça dos jogadores ali num curto prazo. E aí o Vasco consegue esse empate com o Atlético Mineiro, que de certa forma é positivo, né? Você jogar com um time com um nível de investimento muito diferente, até uma organização, apesar do Atlético Mineiro vem sofrendo também um pouco ali na organização financeira, mas vem conseguindo honrar com seus compromissos, e o Vasco honra com seus compromissos numa péssima situação, tendo que recuperar um valor perdido aqui no passado, tendo que perder até em algumas vendas feitas pela SAF, que entrou e saiu por meios judiciais, né? Então o Vasco contrata um jogador de 30 milhões e agora tem que perder por 20. Então isso é muito ruim, mas o Vasco vem conseguindo honrar com seus compromissos. Tá perdendo também na questão salarial, né? E aí talvez... Tem jogador lá que não tá rendendo Exatamente, tanto, tá com um recebendo salário absurdo, exatamente. Isso né? E agora o Vasco contrata mais... Um já fechou, já chegou no Rio, o outro tá para chegar essa semana. 2 jogadores colombianos, né? É o André Gomes, né? E o zagueiro que tá jogando lá fora, porém, de seleção brasileira não, de seleção colombiana, mas o atacante aí chega bem criticado também no Vasco, né? Ó, eu vi esse jogo, Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco pra mim jogou melhor. Como você falou, são 2 extremos, né, em termos de investimento. O Atlético Mineiro vinha fazendo algumas partidas aí também com o investimento que tem pífia, como usa esse termo Rogério, né? Até a gente chegou a comentar várias vezes aqui no nosso programa que como é que pode um elenco daquele estar apresentando um futebol, né? Mas não recebe em dia, poxa. Aí acaba que o jogador se Aí entrega. fica os altos e baixos, né? Isso Que a gente aí. vem falando. Mas também que é o seguinte, eu não vi um comprometimento nesse jogo, inclusive ele foi muito criticado. Né? O lado profissional exatamente. tem que contar também. Exatamente. Do Verratti. O Verratti nesse jogo em especial, ele ficou meio apático ali, meio que não se deu como tinha que se dar. Agora já o Coutinho chamou a atenção dele com razão, que o Coutinho queria ganhar, jogou muito bem, o Coutinho.
E esse menino também, que eu gostei muito desse jogo que ele fez, é o Ryan, jogou muito bem também. Mas E o Vasco teve a infelicidade do goleiro pegar, que teve 2 cabeçadas ali, uma na trave. Sim. Pra mim, o Coutinho, naquele lance ali, era pra ele ter matado o jogo, que ele, pela qualidade. O Coutinho não é um cara que pega ali a bola na frente e perde aquele gol da maneira que ele perdeu, na minha opinião. O Coutinho, em momentos que o Vasco precisa dele, mostrar quem é o craque, quem é o camisa 10, eu sou o dono do Vasco, vamos botar assim, Sim. como o Arrascaeta faz no Flamengo, mesmo com um monte de estrela. Puxar a responsabilidade mesmo, né? Ele, pra mim, naquela hora ali, ele amarelou na frente do Everson. Porque se é em outro momento, ele teria guardado aquele gol. E aí seria 2-1 num jogo onde o Vasco foi superior ao extremo do Atlético. E o gol do Atlético foi achado, não foi um gol. Não, eu discordo do Rogério pelo seguinte, a gente não pode crucificar o Coutinho. Não tô crucificando. O Vasco não tá com momento time, responsabilidade. um time Não, tão bom assim, tá. o elenco tão bom assim, e o Coutinho não pode jogar tudo nas costas dela, porque não. Ele perdeu um gol como qualquer um. O Hulk perdeu um montão esses dias aí. Então, tipo assim, nesse jogo o Hulk eu acho que o Coutinho, esse jogo em especial, ele deu tudo dele, cara. Eu vi o jogo, ele tava chamando atenção, mas ele não tem essa característica de xerifão. Não. Mas o melhor é mais calado mesmo, sempre foi, né? Um jogador mais calado. Mas o melhor jogador a bola no pé, né? do Vasco nesse jogo contra o Atlético Mineiro e vem numa crescente, por incrível que pareça, depois de ter tido problemas e tudo com o Fernando Diniz, Tietê. Jogou muito bem. Se você vê, o Tietê jogou muito bem, ele foi copeiro, ele foi aquilo que eu falo pra vocês. Se bota o Coutinho pra jogar o último terço do campo, só o último terço, não ficar correndo atrás de bola, porque ele não tem mais condições físicas pra isso, o Tietê era um dos jogadores que teria que correr por ele. E o Tietê foi o que o Tietê fez nesse jogo. O Coutinho não voltou muito e o Tietê correu por ele. Eu acho que o Diniz, já vi a cara do Diniz, o Vasco melhorou. Melhorou. E o Diniz tem que escolher ali, não sei se vocês concordam comigo, mas um cara, esse xerifão aí. Porque às vezes o cara nem joga muito, mas o cara só de tá ali, comandar dentro de campo, não, muita o Verrete, na verdade, o Dunga, né, por exemplo. O Verrete é o que vem fazendo esse papel, né? Só que daí o Vasco também acaba ficando um pouco dependente, porque numa partida dessa, que o Vasco podia ter matado esse jogo, você não mata porque ele tá jogando mal. Sim, então, fica muito dependente, você fica muito dependente dele. Diferente até do Flamengo, já que o Rogério falou do Arrascaeta, onde você tem outros ali, os zagueiros que o Flamengo hoje são os melhores do Brasil, atualmente, jogando, que comandam o jogo o tempo inteiro. Não para. Então você não tem o Arrascaeta, você vai ter os 2 zagueiros ali que não param de falar. Né? O Vasco até teve em alguns momentos o goleiro, né, sendo esse xerifão, mas você não consegue comandar o campo um cara que tá lá na frente, você não consegue chamar atenção ou comandar ali, Mas um cara que tá hoje, depois do jogo contra o Atlético, se eu sou o técnico do Vasco, nada contra o Verrete, que ele que é o atacante, mas eu conversaria com ele e daria essa abraçadeira de capitão por toda a história, por tudo que pode fazer ainda, era o Coutinho. Eu acho que vale a pena esse investimento no Coutinho nesse momento que o Vasco precisa de uma pessoa com essa responsabilidade. Né? Mas eu acho que tem que trabalhar. Ele começou a cobrar, né? Então sim, mais responsabilidade. Aproveita a oportunidade e fala, então vai lá. Eu acho também que só que tem que. Eu acho também que ao mesmo tempo. Rapidinho, eu acho que o problema, desculpa te cortar, acho que o problema do Vasco também é que o Vasco não tem reserva pro Veguete. Então acaba que ele se acomoda. Sim. O dia que eu quiser jogar, eu jogo, o dia que eu não quiser. E o Vasco que trouxe o Nuno Moreira, que joga muito bem, mas ele joga na ponta esquerda, né? Ele não joga no ataque, então ele não é substituto do Verrete. E ele fez duas péssimo jogo, né? Diferentes. Já não se destacou nesse jogo. E vinha jogando bem nas outras partidas. Era o cara do ataque ali junto com o Verrete. Era o Verrete e ele chegando com todas as bolas cruzando. Ele sempre chega na diagonal. Dar essa moral de xerife pro Coutinho, eu acho interessante. O Verrete, como o Dani falou, já vem fazendo esse papel também. Mas em contrapartida tem que trabalhar a mente dos outros jogadores o seguinte: eles não podem ficar totalmente dependentes dos caras. Eles têm que ver o Verrete e o Coutinho como completando o time ali, tem qualidade, mas tá todo mundo ali junto. Se eles não produzirem, eu também não vou produzir. Aí complica, tem que ter essa mente. E o Vasco agora também tirou o bode expiatório dele, né? Que o bode expiatório tá tudo dando errado, a culpa era do João Vitor. João Vitor foi vendido, agora quero ver quem vai ser o bode expiatório. A perda financeira pro Vasco, ele foi um dos investimentos que a SAF fez. E o Vasco perdeu dinheiro nessa transação, mas talvez tenha sido necessário. Também acho. Não culpando o jogador, mas pela política mesmo, ali dentro de campo, é necessário às vezes ele perder. E pelo jogador também, que não é um mau jogador, mas que infelizmente vinha sofrendo, e na zaga ainda, pior ainda. Tanto que a gente vê aqui na artilharia do Campeonato Brasileiro, o Caio Jorge do Cruzeiro
é o primeiro com 13 gols, e o segundo é o Verratti do Vasco. Ou seja, como pode um time o primeiro time da zona de rebaixamento ter um artilheiro, ou seja, é um clube que faz gol. Já não vem é há um um time tempo, que... né, Dani? Já vem há um tempo, isso já vem há alguns anos, desde que o Verratti chegou. Mas você vê que calma aí, então a gente está sempre na artilharia. No ano passado foi artilheiro também, estava lá no topo do Brasileirão, no topo da Copa do Brasil, mas não consegue sair de baixo. Então você vê que também o mau investimento ali é muito ruim no Vasco. O Vasco que vem com essa, para fechar com o Carlos Cuesta, do Galatasaray da Turquia, que é o zagueiro de 26 anos da seleção da Colômbia. Mas alguém conhece aqui o Carlos Cuesta? Eu não sei nem quem é. É bom de bola, Entendeu? É bom de bola, Mas tem pior, muita, mas- tem muita história. Eu fui pelo fato de ser da seleção, né, atualmente. Mas e quem é o atacante que trouxe? Não, o atacante é... É meia bomba, É a meia torcida bomba. já tá caindo em cima já. Pra que contratar um cara desse? Mas Será eu acho que era? vai agregar. Vai agregar vamos bastante. ver, né? Porque É Jean só pra Davi não tirar o agregou. comodismo do Verratti. Tá muito É. à vontade. Tá muito Então, à vontade. mas aí o Vasco já ultrapassa a quantidade limite de estrangeiros. Então já tem que dispensar alguns. Tem que dispensar o Debeloide, pô. O Lloyd é o pior Debeloide. Passou da Pô, hora. não, quem é Foi a esse pior cara? contratação. Acho que a única coisa que ele fez de interessante pelo Vasco foi dar aquela declaração que eu escolhi o Vasco. Só. Ele não Você joga escolheu, uma mas partida nunca bem, escolheu. ele não entra bem. Ainda bem que ele escolheu o Vasco. Graças a Deus. Sabe? Ninguém mais queria ele. Aí o Jean Davi também tem. Os caras não estão fazendo nada, Não. você tem que acabar com isso rápido. Sim. Isso é o sanguessuga que o Gilson falou. O cara são salários altos com um péssimo futebol dentro de campo. Isso tem que ser dispensado urgentemente. A parte da administração, da toa. Eu a acho- administração do Vasco tem que começar a Eu apontar pra acho isso. que cara. isso, tudo bem, que isso são consequências de uma SAF, de um Alexandre Matos, e agora tá tendo que se inverter isso. E não é fácil, né, se romper um contrato. Tem muitas custas ali para romper um contrato. Mas eu acho que esses casos, principalmente se tratando do ataque, com essa deficiência na zaga que o Vasco tá, isso tem que ser urgente. Você Isso tem que ser. agora tu vai concordar comigo que você é vascaíno. O que o Alex Teixeira agrega dentro do Vasco? Então, ali eu acho que ele só está ainda por conta de contrato. Ali deve ter coisa no contrato que ainda não deu pro Vasco dispensar, porque não tem nada. Foi uma pedida do Ah, Coutinho, cara, né? Só por esse motivo. Conseguiu se Ali- livrar do Souza, mas... Então, aí aliviou o contrato, o Souza também topou, e ele eu acho que não, quero ficar até o fim, e aí o Vasco tá tendo que segurar essa Mas foi bomba. uma burrice, porque Não. o Vasco contratar ele, porque o cara 1 ano sem jogar, Não, ali foi volta, só pra... foi dispensado pelo Vasco e volta pro Vasco. Ali o Vasco aceitou por conta da Do vida Coutinho, por só isso. mais E pra finalizar, eu queria parabenizar a torcida do Vasco, porque a gente que gosta de futebol, eu sou flamenguista, mas a gente tem que parabenizar quem gosta de futebol. O Vasco vem com resultados às vezes muito ruins, e a torcida tá sempre apoiando, é tá verdade. sempre em cima, tá sempre lotando o verdade. estádio. O que Isso traz é torcedor. Finanças também, Isso né? é torcedor. Tá de parabéns a torcida do Vasco, faz um espetáculo, apoia, critica, participa. É É isso. igual a torcida do Corinthians, né? É. Comparar assim, a torcida do Corinthians, o Corinthians veio numa fase muito ruim e a torcida não abandona. Critica, briga, vai numa coisa. Faz o que não deve, Você mas tá tem lá. uma- Eu tô até ressaltando que tem clube aí que às vezes a torcida ignora, não vai no estádio, enfim. E é ao contrário do E pra Vasco. gente continuar então aqui, que eu sei que eles gostam de falar do Vasco, mas a gente vai mudar agora para Palmeiras 2, Ceará 1. Palmeiras firmando aí, doido pra voltar ali pra cima do Flamengo no Campeonato Mas Brasileiro, esse né? jogo aí foi o juiz, o bandeirinha e o VAR foi muito... Opa, calma aí que eu sabia que ia chegar essa hora. Cadê o cartão? Pra gente poder expulsar o juiz Cadê o aí. cartão, Foi Não, o juiz. hoje É no porque cartão o foi cartão só precisa Hoje é só aí. apito. Não, esse Apita cartão amigo. precisa ir, não tem Não classificação. tem, tipo assim. nem pro Só VAR. apita, É só para o jogo sai aqui. pronto. Foi só o apito amigo. É só Só, apito amigo hoje, né? só o VAR. É só cala a boquinha todo mundo, que aqui quem fala sou eu, tiro livre direto, ponto final. Hein? Só o VAR conseguiu marcar impedimento no segundo gol do Ceará. Ninguém mais. Não tem explicação. A única explicação é, há muitos anos o Palmeiras tem sido beneficiado pela arbitragem. Isso é verdade. Porque esse jogo era para ter sido 2-2 pelo um jogão. O Ceará se impôs, mesmo jogando fora de casa, mas foi roubado. Foi roubado pelo time, mais uma vez, que é mais beneficiado dentro do Campeonato Brasileiro. Também Que é o não foi a Palmeiras. primeira nem a última. Ceará, Né? a última, Aconteceu verdade. sempre contra o Palmeiras. Ceará, Sempre. inclusive, Pô. a gente vai continuar falando do Palmeiras, mas Ceará, inclusive, que ganha do Cruzeiro de 2-1. Depois ele vai lá e empata com o Flamengo, 1-1. 1-1. E aí vem contra o Palmeiras e acontece isso ali dentro de campo. Então você vê que
não tô desmerecendo o Palmeiras não, a gente sabe que tem um bom elenco, bom futebol, mas você vê que o Ceará, ele vem pra ganhar do Palmeiras. Sim. Não foi um Não jogo, foi a Vasco e Atlético Mineiro não, onde o Vasco tá embaixo, o Ceará estava em alta, ainda está, né? Mas o Ceará em alta, 12º no Brasileirão, disputando ali pra ficar realmente firme na galera de cima, ainda tá no meio da tabela, mas disputando pra ficar na galera da Sul-Americana. E é outro que não tem grandes jogadores. Que não tem grandes jogadores. O único grande jogador agora que vai vir, e também a gente não sabe como ele vai chegar no Ceará, é o Vinha, que fez um ótimo sim. campeonato há anos atrás, né? Agora, eu acho injusto, principalmente da mídia de não chegar e bater nisso, bater em cima do Palmeiras nesse sentido, porque todo mundo ficou elogiando o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras fez um grande jogo, mas foi muito injusto o que o juiz e o VAR fizeram com o Ceará. E eles ainda não decidiram, né? Quando o juiz é a voz suprema ali, naquele lance, às vezes o juiz o árbitro dá uma coisa, o VAR dá outra. Muda completamente. Não, eu acho que o árbitro tem que chamar para revisão. Para revisão. E o árbitro vê. Aquilo não foi impedimento, não adianta. E não tem que opinar. Não tem que opinar. Não tem que opinar. E o que está faltando no brasileiro desse ano é o impedimento igual tem lá na semiautomático, né? Que é igual tem lá na Premier League e já foi testado aqui no Campeonato Paulista e deu muito certo. Porque essas linhas do VAR não tem como, porque é feito manualmente. Já para começar. Então, vai. Em 2025, com inteligência artificial, onde você consegue montar tudo, você montar uma linha do VAR manual. A brincadeira. Né? Com toda a tecnologia, com chip na bola lá fora, né? Com chip na bola, pra saber se a bola realmente saiu ou não saiu, aqui ainda tendo que olhar na linha para ver se a bola saiu ou não. Por que não tem isso, né? Dinheiro não é o problema nesse caso, né? O investimento para isso tem. Tem que acabar esse negócio também de, por exemplo, quem são os beneficiados, ali, porque a pontinha do pé tá impedimento. Não. Tem que ser o corpo todo. Não tá o corpo todo? Aí é onde que entra também. Não falo o corpo todo, metade do corpo. Se investigar os jogadores porque estavam ali manipulando os jogos, por que não vai investigar o árbitro também? Isso aí, a gente está num momento que realmente... verdade, eu concordo com você. Aí não vai. Só vai no jogador. Aí a conta não fecha, né? Porque às vezes uma situação dessa tira o título de um time que está de repente fazendo uma boa campanha por causa de um lance. Tira o título, cara. E às vezes desfavorece o menor, né? Porque um Ceará, como eu falei, que vem com 3 partidas contra talvez os 3 melhores times. Ganha de um, empata com o outro, aí no terceiro ele sofre uma derrota e ainda tem lances polêmicos que podia ter trazido um empate ou talvez até o Ceará chegar mais firme ainda, porque daí se você no empate 2-2 o jogo fica diferente. Então realmente a gente tem que ser visto nisso. O Ceará tava vindo na crescente na partida. E o Vasco sofreu com isso também, né? De juiz com marcações duvidosas, principalmente em impedimento, né? Então eu lembrei agora, como você estava brincando falando do Vasco, o Vasco realmente sofreu aí e é um grande clube. Só que no momento do Vasco é tão ruim que está acontecendo isso também com o Vasco. Pesa do mesmo jeito. E aí nós tivemos um Cruzeiro 1, Santos 2. Santos que vem numa recuperação aí com o Neymar, das 5 partidas, vinha de 2 derrotas, empata e vira o jogo com 2 vitórias. Jogo que ninguém imaginou essa vitória. Ninguém imaginava. Não. E sendo que um jogo que foi totalmente trabalhado o marketing em cima dele. Na semana anterior já tinham vendido todos os ingressos, ou seja, vai ser um grande jogo e foi um grande jogo. E para, abre aí. Opa! Vai passar o Fabrício Bruno aqui. O Neymar fez Fabrício Bruno. Ó. E não desmerecendo o Fabrício Júnior, o Fabrício Bruno não, mas o Neymar mesmo com um lance espetacular. Não, eu tô enfatizando aqui, algo que a gente o Fabrício esperava, Bruno não é qualquer um. Sim, o Bruno não é qualquer. Se fosse um zagueiro cabeçudo, mas não. Mas o Neymar... E ele falou que pegava na corrida, eu não vi isso. Porque o Neymar não corre, né, cara? O cara quando é inteligente, ele não corre. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nessa partida foi um jogo com 8 cartões amarelos. Então, um jogo com faltas pesadas ali. Pegado, né? 8 cartões amarelos é um jogo hoje pesado, né? Não é um jogo simples. Tudo bem que a gente, quando tem um jogo com mais qualidade, o jogo fica um pouco mais pegado e ninguém quer perder, porque o Cruzeiro vem embalado, tá firme lá no topo da tabela, e aí vem o Santos se recuperando, que precisa ganhar, não é nem mais questão de quer ganhar, ele precisava ganhar para sair de perto da zona de rebaixamento,
e transforma-se esse jogão, o jogo ficou um pouco mais pegado. Eu acho que a única coisa ruim do Santos aí, rapidinho, desculpa te cortar, foi pra mim, na minha opinião, hoje, claro que o elenco do Santos não é mas esse treinador que pegaram pro Santos aí não existe não. Então, eles vieram ali, a princípio, né, no início, o Neymar e o pai dele que escolheram. Mas será que foi isso? O Neymar ficar mandando? O Neymar manda com qualquer técnico que ele quiser ali. Só contrata, se quer vir aqui, é nós dois, tá? Eu e você. Eu acho que a única coisa ruim... Como a gente já viu no Vasco com o Romário, né? Então, sim. acho que esse não é bem o motivo. Tem coisas mais ali por fora, né? É porque esse cara foi auxiliar do Tite, né? E a intenção do Santos era trazer o Tite. E o Tite, depois do Flamengo, ele se acovardou, se escondeu, botou culpa que tava com problemas psicológicos. Acho que o grande problema psicológico dele é ele começar a estudar de novo e se reciclar. Né? Porque agora o Kleber Xavier foi, como ele foi auxiliar do Tite, acho que todas as táticas dele é do Tite, então dentro do Santos não dá. E o substituto do Santos eu acho que vai ser muito prejudicial se ele for mandado embora, que é o Sampaoli. O Sampaoli não dá. Então, já fez um grande trabalho no Santos. E o Vojvoda tá no mercado, né? Aí seria um grande técnico. O Vojvoda aí seria, eu acho que faria um bom negócio. Mudaria. Agora, nesse jogo em especial, principalmente no segundo tempo, o Santos jogou muito. O Santos jogou muito, fez um grande jogo. Aí nesse jogo aí também... Foi mérito, não foi, a virada do Santos foi mérito do Santos. Ele é ruim, mas ele fez uma mudança. Neymar dando passe de letra toda hora. Nós falamos do Bahia e Fluminense, mas esse jogo do Santos também foi bom. E Cruzeiro também foi ali o jogo da rodada também. Né? Você há de convir que o Santos não pegou qualquer time, pegou o segundo colocado do campeonato que vem fazendo um estrago ali E o que ajudou o Santos também, que deu um gás no Santos nesse jogo, foi o segundo gol do Cruzeiro ser anulado, né? Uhum. Porque se o segundo gol não tivesse, é muito mais difícil você correr atrás. Depois que foi anulado, você conseguiu empatar, vamos pra cima. E o Santos é o primeiro time que ganha o líder e o vice. Exatamente. É importante. Ganhou os dois. É o que nós falamos do Ceará, né? O Ceará vai lá e ganha do Cruzeiro, ganha do... Empata com o Flamengo. Não ganhou, mas empatou com o Flamengo e era pra ter empatado com o Palmeiras. Né? Então você vê que são dois clubes que realmente vêm mostrando que, olha, calma aí, a gente não tá aqui de bobeira. E a gente falou do Mirassol no começo, o Ceará também não vem fazendo uma campanha ruim, não. O Ceará fica na Série A, tá? O Ceará não é candidato a cair na Série B, não. Apesar de ali no final tem uma mudança, pode ter uma mudança na reta final. Mas o Ceará disputando só o Campeonato Brasileiro, aí a chance dele ficar e pegar talvez até uma Sul-Americana é grande. E não tem grandes jogadores, né? Porque não. o Pedro Raul não é grande jogador. E ao contrário do ano passado, o Ceará vem fazendo uma campanha melhor que a do Fortaleza, né? Sim. Veio em queda agora. Nesse ano, um jogo, inclusive, do Cruzeiro e Santos, que foi bem próximo ali a posse de bola, né? O Cruzeiro com muitos erros de passe nessa partida, né? Sim. Então talvez isso tenha sido a oportunidade que o Santos precisava também para poder matar o jogo. Agora eu não posso deixar passar uma coisa, mas vou perguntar pro Gilson, pode falar, vai. Gilson. Não. E o Gabigol? Ele existe ainda? Gabigol tá ganhando dinheiro lá no Cruzeiro. Cruzeiro que tenta dispensar o Gabigol de alguma forma através de alguma venda pelo alto investimento e não consegue. Não. Quem vai pagar o salário dele? Nem E consegue. outra, já não vai só pelo investir em salário, outro que ele atacante, poderia... Mais novo, né? Então, tá investindo em outro atacante aí, tá chegar um outro rapaz aí que vai jogar no lugar, que vai passar à frente dele com certeza, porque o Cruzeiro tem um excelente elenco, 11. O banco do Cruzeiro não tem como manter. É verdade. Até pelo alto salário, né? Que aí você não joga bem, como é que você faz? O Wallace já tá escanteado. Agora fala aí da primeira vitória. Primeira vitória em quem? Esporte. Vamos para Recife, Esporte 1, Grêmio 0, Grêmio que vem também numa destruição total, né? O Grêmio também, né? Os Grêmio bastidores ali também, né? Que conseguiu um investidor para comprar a Arena, né? Ele comprou a Arena, conseguiu comprar a Arena. E conseguiu um investidor para contratar um jogador de peso, né? Só que o investidor talvez seja algo bom para o futuro, porque ele é candidato à presidência do Grêmio. Então ele já é lá, já está lá dentro, pode ser com Maleira Pereira, exatamente. Então pode ser que o Grêmio consiga, no médio e longo prazo, fazer um bom trabalho financeiro, porque
construíram a arena. Tá bom, o Corinthians tem, mas e aí? E o alto custo que ele tá o pagando agora? O Corinthians não tem. E olha, não. A arena não é do Corinthians. Então, mas Ainda assim não. como a do Grêmio também Não ainda não é. Mas, Não pagou, pô, ainda? então, assim como a do Grêmio ainda não é. Mas eu digo, num longo prazo, Sim. se você não resolver essa situação, você vai se perder. É o que a gente vem sim. vendo com o Corinthians. Sim. Né? Porque acaba que mas tá tendo muito show, mas a bomba, quem tem que sustentar é o Corinthians. E a conta chegou. A conta chegou pro Corinthians. O Corinthians hoje chega a quase 2 bilhões de Já dívidas. quase não, 2,5. Já passou os 2 bilhões, então hoje o Corinthians de dívidas. E quase 50% dessa dívida vem da Arena. Então, olha o peso que tem isso aí. Pode ser que o Grêmio, com essa situação aí, realmente venha no médio e longo prazo ter uma boa sustentação financeira, porque não é fácil construir um estádio. E esse investidor aí que vai vir como candidato, ele segurou e está querendo trazer um nome de peso. Tanto que não foi ele que vetou. Mas não é o Walter, não, né? Não. Então não foi ele que vetou, Marcos Rocha. eu acho. Fechou com o Marcos Rocha essa semana, o Grêmio. Hudson Gonçalves. Eu acho que. Aí de peso mesmo, aí de peso, hein? Eu acho que quem vetou a contratação e investimento em cima do Roger Guedes foi muito inteligente, porque o Roger Guedes não ia suprir a necessidade que hoje o Grêmio precisa. E o Grêmio trouxe um treinador para não deixar o Grêmio ser rebaixado. Porque nos últimos anos o que o Mano Menezes consegue fazer é não deixar o clube ser rebaixado e não aos beijos. Eu acho que o Diniz no Vasco e o Mano Menezes no Grêmio, eles vieram Pra não ser rebaixado. para esse ano, para Pra esse não motivo. cair. Vamos permanecer nessa etapa. Eu acho que esse é o grande motivo aí que eles... Na altura do campeonato, o Grêmio é isso aí. É isso que ele vem... E outra coisa também, no início do ano, acho que o Grêmio deu um mole, devia ter se desfeito do Vilaldo. Porque tinha um montão de clube, Palmeiras, Flamengo, e teria se livrado de um problema, porque tá em queda, entra mal, uma preguiça danada. Cansado. Jogador que entra cansado. Igual o Hudson. E a gente estava falando aí sobre a arbitragem. O Grêmio também é um time que foi muito prejudicado nesse campeonato agora, em alguns jogos aí. Também. Grandemente. A maioria dos times do Mano Menezes, não sei porquê, né? O Fluminense ano passado, o Inter ano retrasado, e o Grêmio esse ano tem sido prejudicado pela arbitragem. E aí nós temos para finalizar a rodada, Juventude 2, Corinthians 1. Corinthians total na queda, Juventude que não ganhava algumas partidas já, 4 partidas sem vencer, vai e nem empata, ganha do Corinthians, já vem com 2-1 em cima do Corinthians ali, o jogo estava 2-0, jogo com polêmicas também dentro da partida, mas ganha ali o Juventude por 2-1 e afunda mais ainda o Corinthians. Mas o Corinthians também jogou muito sem muita gente, né? O Yuri Alberto teve... Mas se você compara com o Juventude, é uma diferença muito grande, mesmo com a deficiência do Corinthians, sim, né? Sim, mas o Corinthians jogou mal demais. Jogou muito Muito mal. mal. O Azar, então... do Corinthians. O jogo, no geral, o Corinthians jogou muito O mal. Mateuzinho jogou mal, os zagueiros jogaram muito mal. O lateral foi o melhorzinho, né? Como sempre, o Bidu tem jogado até bem. Agora, eu queria falar com vocês uma coisa. O Doni chamou agora aqui o Juventude Corinthians, mas voltando aqui um pouquinho só no jogo do Cruzeiro, que eu esqueci de um detalhe aqui. O que vocês acharam a reclamação do Cássio pertinente? Em relação à arbitragem? Então, a gente sempre tem algumas polêmicas com a arbitragem. E alguns falam fatos reais do jogo, como a gente fala de um impedimento, que traça uma linha que você Não vê, existe, que não existe. E ao mesmo tempo vocês É têm imaginária. a gente tem jogadores que dentro de campo, eles têm uma visão do campo. É. É uma visão diferente de um Da técnico que está ali, diferente da nossa, que dá para botar pausa e vem em câmera lenta. É a diferença do VAR, que está 24 horas ali do jogo, só 100% do tempo só para aquilo. Será? Eu Eu acho que o VAR dorme mais que a gente. Acho que o VAR tá dormindo. Eu acho que tem que ter um VAR pra gente poder acompanhar o VAR, né? O que eles estão fazendo lá Eu dentro, sou a né? favor de tirar o suco de maracujá do VAR. Sim. Eu acho que não tá usando maracujá, não. Eles estão vendo Rivotril, onde Rivotril. tem. E não é falando mal do Cássio, mas o Cássio que vem vindo por altos e baixos também, não vem firme ali. Há muitos anos já. Desde que ele no Corinthians já estava, né? E depois continuou. Mas não sei, é algo a se avaliar. Um jogo, inclusive, que 2-1 para o Juventude, com 38% de posse de bola. Muito menos, né? Então, Deu a bola menos, pro Corinthians. bola certa, exatamente. Deu a bola pro Corinthians e foi atrás do... Só que o Corinthians com apenas 8 chutes a gols e o Santos e o Juventude com 5 chutes a gol. Então você vê que um maior posse de bola, mas não teve uma diferença
real ali dentro de campo. Diferente do Cruzeiro e Santos, que nós falamos, onde o Cruzeiro chuta 17 vezes no gol e o Santos, acho que com 8 chutes a gol. Então, E vamos ressaltar, né, que o Santos tem um goleiraço. O goleiro do Santos tá de parabéns, cara. O Brazão tá de parabéns. E a gente falou agora do Juventude, que é a última rodada. O Nenê também, né, com a idade que tá também. Que qualidade do Nenê, joga né? muito. Que qualidade de passe de bola. É o que a gente vem falando do Coutinho. É o que o Rogério falou do Coutinho. Tá, e o Nenê podia voltar pro Vasco, não podia não? Pra poder ajudar com a experiência dele ali. Mas é o time master que o Vasco vai montar aí, vai dar. Eu acho que o Vasco Vasco de 50 anos tá jogando. E eu acho que o Vasco precisa olhar pra base. Claro. Eu acho que o Tá Vasco faltando tem isso que olhar. esse investimento e trazer realmente agora alguém pra zaga pra poder melhorar a situação ali. Sim. Porque é muito necessário agora vir alguém com confiança, né? Porque o João Vitor perdeu muito por causa também da falta de confiança. Mauro Galvão, tá pronto? Volta aí. Só vem, né? Vem. Ó, Pra gente finalizar o nosso Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, Fluminense e Fortaleza. E aí, Maracanã, hoje às 16 horas. Fusão, né, hoje, 1x0 né? Fluminense. Queda do Fortaleza total, Fluminense subindo aí, jogando bem nas últimas partidas. Vou de Fluminense, 1x0? 1x0, gol do Everaldo. 1x0 Chuta, Everaldo! Eu vou de 2x0 pro Fluminense. Eu vou um pouquinho mais aí pro Fluminense. pegou meu placar. Peguei meu placar. Então eu vou no placar antigo do Dani, 2x1. 2x1. 3x0 então Fluminense. Aqui eu não tô vendo nem o gol do Fortaleza. Eu ia falar 2x1, mas eu falei, eu acho que não vai rolar dessa vez. Se tomou 5 lá, não fez nenhum. Não fez nenhum, exatamente. Vai fazer aqui. Ceará e Bragantino, hoje também às 16 horas, lá no Castelão. Tenho certeza que a torcida do Ceará vai chegar firme nesse Ceará vai jogo. ganhar bonito. Vamos pro Ceará? 2x1 Ceará? 2x0 Ceará. 2x0? 4x0 Ceará. 4x0, eu vou de 1x0 apertado então aqui, porque os resultados... Esse é o famoso Gilson Elástico. Macá Elástico. Vitória hoje também, Vitória e Juventude, o jogo dos desesperados. Será que Quem tem vitória do sai da Vitória? zona de rebaixamento? Será que sai uma vitória hoje do Vitória? 1x1. A minha jogo é de 0x0. 0x0, 1x1. 0x0. Opa, sobrou meu 2x1 pro Vitória. Vamos, Vitória! 2x1 hoje no Juventude. 1 a 0 Vitória que Vitória. joga em casa no Barradão. 1x0 Vitória. E teremos também na Ilha do Retiro, hoje ainda, mais 2 partidas. A primeira é Sport São Paulo na Ilha do Retiro às 18 horas, 18h30, com transmissão a partir das 18 horas. E aí, será que o São Paulo vai? 3x0 São Paulo. Vou de Gilson agora. 1x0 Sport. 1x0 Sport, 3x0. Gol do Romarinho. 3x0 São Paulo. pra mim. Romarinho que chegou, já marcando. Acho que vai ser empate. Empate 1x1. Eu vou de 2x1 pro São Paulo também. Apertado, talvez até falaremos desse jogo aí com algumas polêmicas de arbitragem. Mas vamos lá, 2x1 São Paulo aí. E para finalizar a rodada de hoje, né? Dos jogos de hoje, teremos Corinthians e Bahia. 3x1 Bahia. Jogo das Dentro 21 da arena. horas. Dentro da Neoquímica Jogo Arena. dentro da arena. 3x1. Eu vou de 2x1 3x1. Bahia. Rogério, Tá menosprezando o Memphis. O Memphis Rogério, não vai jogar. é contigo, Rogério. 3x1 Bahia. 3x1 Bahia não vai jogar. Ó, não joga Memphis, não joga Yuri Alberto. Só joga o Garro. Então, 3x1. 2x0 Bahia pra mim. 2x0 Bahia. 2 a 0. Galo sai fora. Jogo de gols, hein? 3x0, 1x1. 2x1. Hã? 1x1. 1x1, eu vou de 2x0 então pro Bahia. Vamos pegar pesado contra o Corinthians. Corinthians, tchau, que o Vasco vai te passar nessa próxima rodada. Teremos jogos de amanhã, Santos e Vasco. Reencontro aí de Felipe Coutinho Isso. e de Neymar, grandes amigos aí, jogaram algumas vezes na seleção juntos. Grandes amigos, teremos um jogo aí 2 bacana a 1. também, hein? 2 a 1 Santos. Eu vou Poxa, junto eu ia com falar o Rogério. de 2x1 Santos. Não, tem que falar outro resultado. 1x0 Santos. 1x0 Santos. Não deixei ele roubar Não o deixou. resultado, né? E aí, Gilson? 0x0, 3 bolas na trave pra cada um. Eu vou de 1x1 nessa partida, confesso que vai ser um jogo aí. Eu ia no Santos, mas o 2x1 o Rogério já falou. Eu vou de 1x1, então Santos e Vasco amanhã às 16 horas. Jogo no Morumbi, hein? Um jogo que não vai ser. Mas fala pros zagueiros do Vasco não fazer o que o Fabrício Bruno fez, senão já era. Teremos também depois Atlético Mineiro e Grêmio. E aí, hein? Jogo a se falar. Arena Atlético MRV, Mineiro 2x0 pra mim. Atlético Mineiro na 2 a frente, 0. né? Eu acho que eu vou de 3x1 para Atlético Mineiro. Eu acho que um 1 a 0, placar elástico, o Grêmio talvez faça um golzinho. Bright White faça um golzinho para deixar ali. 1x0. Eu vou contra todos e todos. Vai levar no Grêmio? O 1 Mano a 0 Menezes Grêmio. vai se recuperar nessa rodada? 1 a É porque ele tá levando um do Mano Menezes, com certeza. 1x0 Grêmio. Mas a linha do VAR não, né? Não. Não, Não, 1 a 0. é. Pelo amor de Deus. E o clássico que não para de se falar. Quantas vezes o Flamengo e o Inter já jogaram esse ano? Mais 10, né? Não para. Toda rodada é Inter e Tô achando que o Flamengo. brasileiro só vai Inter, ser isso Inter, agora. Flamengo, Flamengo Internacional. O que armaram? Jogaram na Copa do Brasil, na disputa pra ver quem ganha Libertadores, mais. no Brasileirão, na Série B, todas as rodadas, eu não sei o que está acontecendo.
Internacional e Flamengo amanhã no Beira-Rio, em 18h30. Um bom jogo. Tem sido bons jogos, né, do Internacional e Flamengo, né? 2x1 Flamengo. 2x1 Mengão, lá no Beira-Rio, e aí? Beira-Rio. 2x0 Eu vou de Flamengo. 2x2 amanhã, eu vou de empate. 2 a 0 Eu acho que Flamengo. o Inter vai tentar continuar nessa Não vai recuperação. tentar, falou tudo. Mas 2x2 é 3x1 Flamengo. 3x1 Mengão. Bem disputado aqui então. Vamos ver. Esse jogo nós vamos falar na próxima rodada. 3x1 Flamengo, 2 do Zico e 1 do Nunes. Não, desculpa. Confundiu, né? Gabigol, gol do Gabigol. E Botafogo e Palmeiras. 2x0 Ancelotti lá. 2x0 Botafogo. Fogão! O 2 a 0. Ancelotti, quando ele não tá na seleção, ele tá de auxiliar no De auxiliar, Botafogo, não, né? Agora eu falo o que você falou. Ele tá lá na... Ô, Vá, não toma maracujina, não. Vamos participar do Vamos jogo, né? bater. Podia ser um jogo. Cuidado podia que ser- vai ser no tapetinho. O Podia, vai achar, é, o vai o jogo- achar. Essa equipe do VAR não pode gostar de Não, carré, mas não o pode VAR- gostar de pernil. Ó, vai se tomar gostar, chá. o VAR do Palmeiras só funciona em São Paulo. Eu trouxe a bola do Palmeiras hoje aqui, então eu vou de Palmeiras. 2x1 Palmeiras no Newton Santos, pro Palmeiras colar no Flamengo nessa rodada. É claro, pô. Vai O ser Palmeiras uma- é assim com o Vasco. Aí tu... 2x0 Botafogo, 2 gols do Arthur. Eu acho que essa vai dar uma quebrada no fogão aí, essa rodada. Vai ser Sem 1 a 1. contar que a Eu gente... acho. 1x1. Sem contar que a gente falou hoje aqui de contratação, né, do Vasco e tal, e outros times aí, mas o Montoro, esse menino O moleque é bom de bola promissor, tá? demais. O moleque é muito bom de bola. E para finalizar a rodada também, amanhã, às 20, aliás, na segunda-feira, às 20 horas, jogo da segunda-feira, Mirassol e Cruzeiro. E aí? 2x0 Mirassol. Será? Essa aí é difícil falar o resultado, hein? Chico da Costa. 2x1 Mirassol pra mim. 2x1, 2x0, Mirassol em alta, hein? Pau quebrando 2x2. 2x2, na última rodada, 8 cartões amarelos. No jogo do Santos, no jogo do Cruzeiro e Santos, essa com 15 cartões amarelos. 2x2, resultado, nossa, ficou difícil falar, hein? E outra aí. Vai ser um 2x0 jogão, Mirassol. Gabigol entra com 5 minutos só pra dizer que entrou. Ah, é? Ainda vamos um cartão amarelo ainda. E dá um drible e chuta pra fora. Vamos um cartão amarelo, dá um drible e chuta pra fora. Então eu vou de 1x1 com 3 bolas na trave. Roubei até agora, né? Roubei a figurinha dele aqui. Então 1x1 com 3 bolas na trave nesse jogo e um jogo também bem pegado aí. Eu acho que vai ser um jogo realmente bem pegado para finalizar a rodada do Campeonato Brasileiro, 20ª rodada. Vamos com tudo, meus amigos. Um grande abraço para todos vocês e já coloca aí. Quem é que é o grande candidato ao rebaixamento? Além do Sport que nós falamos aqui, Vasco estamos todos também. aqui. Quem mais você incute? O Vasco, que está ali na Berlinda, ali entra, sai, continua. E quem é o grande campeão que vai disputar aí o grande... me ajuda aí com as palavras. Campeão Mas quem é o- vai ser o grande quem campeão é brasileiro. Quem vai surpreender aí para ganhar? Vai ser o Flamengo, de novo? De novo. Será? Não mudou nada no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente Não vai mudou nada. se surpreender nessas últimas rodadas aí. Mas Acho vamos que com o Flamengo tudo. vai abrir 10 pontos. Vai surpreender mais ainda. Abre 10 de vantagem. Vamos com tudo. Então, meus amigos, um grande abraço para vocês. Arena do Gol TV na área. Um golaço pra vocês.